Existe uma certeza quase religiosa entre os fãs de anime e ela tá redondamente enganada. Você já viu o comentário, você provavelmente já escreveu ele. Gojo limpa Jojo sozinho. Ninguém nesse anime encosta no honrado. E do outro lado da briga, o extremo oposto e igualmente preguiçoso. Qualquer parada de tempo mata ele em 2 segundos. Os dois lados estão olhando pro lugar errado. Os dois lados estão fazendo a pergunta de quem só viu a thumbnail. Porque quem grita que o Gojo apaga o verso inteiro nunca parou pra entender o que de fato matou esse cara no mangá. Não faz a menor ideia de como o infinito funciona. Ele não para nada, não bloqueia nada. E é justamente por isso que ele é tão absurdo de quebrado. Hoje aqui não vai ter hype, não vai ter vitória distribuída no carisma. A gente vai pegar os feitos que estão escritos na obra, as regras dos dois universos, que, diga-se de passagem, não combinam em nada, e cruzar tudo a sangue frio, vilão por vilão, poder por poder, até achar a única coisa que ninguém nunca define direito: o teto, o ponto exato onde o homem mais forte para de andar. E aqui tá o detalhe que vira o jogo de cabeça para baixo, o truque que o Sukuna usou para rachar o homem mais forte no meio. Presta atenção que é simples. O infinito de Gojo é uma defesa física pura. Ele lê peso, ele lê movimento, ele lê velocidade. Qualquer coisa que se mexa na direção do Gojo cai no efeito de câmera lenta que nunca jamais termina de chegar. Bala, espada, explosão, raio de energia. Tanto faz o que? Aproximou, travou. Agora me responde. E quando o ataque não se mexe? E quando o golpe não vai atrás do corpo do Gojo? E em vez disso, ele rasga o próprio lugar onde ele tá pisando. O Sukuna não venceu o infinito na força. Não foi rápido o bastante. Ele cortou o espaço em si. E contra uma coisa dessas, o infinito fica sem ter o que filtrar. Ele simplesmente não vê chegando. E é aqui que mora o detalhe que quase todo mundo passa batido. O Sukuna precisou de uma vida inteira, de um dos Shikigamis mais fortes e lendários da obra, e de uma adaptação feita sob medida para construir esse truque na marra. O universo de Jojo é cheio de gente que já nasce com esse truque pronto, que não dá mínima para peso, para espaço ou para velocidade. Não porque ficaram mais fortes na academia, mas porque é simplesmente assim que eles funcionam. 3 tipos de poder, 3 chaves, e uma delas faz com o homem mais forte uma coisa que nem o Sukuna conseguiu fazer no limpo. Quais são essas 3 chaves? Quem carrega elas? E até onde? Quantas partes? Quantos vilões? O homem mais forte chega antes de esbarrar em alguma coisa que ele genuinamente não tem resposta? A resposta não é ele ganha e não é ele perde, é muito mais específica e é muito mais perturbadora do que isso, e a gente vai montar ela peça por peça até o final. Antes de jogar o Gojo dentro de Jojo, a gente precisa resolver um problema, e é um problema de verdade, não é firula. Stand não é soco, stand não é energia que voa. Stand lá no universo de Jojo é uma manifestação da alma da pessoa, uma coisa que normalmente nem é visível para quem não é usuário, é espiritual. E o infinito do Gojo, o domínio dele, a energia amaldiçoada, isso é outro sistema completamente diferente, de outro anime, com outras leis. Então, na teoria, esses dois caras nem deveriam se enxergar, seria o vídeo mais curto da história. Eles não interagem, valeu galera, tchau. Mas a gente não tá aqui pra fugir da briga. A regra da casa é simples e vale pros dois lados. O stand afeta o Gojo e o Gojo afeta o stand. As habilidades se conectam, se enxergam, se batem. Sem essa premissa, não tem debate. Com ela, a gente tem o confronto mais delicioso que dá pra montar. Agora, o erro que todo mundo comete quando coloca o Gojo pra brigar fora do anime dele. A galera tenta medir ele na força. Ah, mas golpe X destrói uma cidade e golpe Y racha um continente. Esquece isso. Esquece agora. Porque em Jojo, na esmagadora maioria das partes, ninguém tá explodindo o planeta. Jojo nunca foi sobre quem bate mais forte. Jojo é sobre quem tem a regra mais quebrada. O universo dos hacks. Do cara que para o tempo, do cara que apaga o tempo, do cara que reverte qualquer ação pra estaca zero. Medir um vilão de Jojo pela força bruta é igual avaliar um trapaceiro de pôquer pelo tamanho do bíceps. Não é ali que mora o perigo. E é exatamente por isso que Gojo é um pesadelo para esse verso, porque a maior parte dos hacks de Jojo precisa de uma coisinha só para funcionar, precisa chegar até você. E o infinito tira justamente isso da mesa. Lembra do que a gente falou antes? Ele não bloqueia o golpe, ele desacelera tudo que se move na direção do Gojo até virar uma tartaruga em câmera lenta que nunca cruza a linha de chegada. O conceito vem direto da matemática, do velho paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Entre os dois pontos sempre existe um pedacinho de espaço para percorrer. Sempre tem mais um, para sempre. E aqui entra a regra que vai guiar o resto do vídeo inteiro. Esquece forte e fraco. A pergunta certa, a única que importa, é que tipo de regra esse poder quebra. Porque eu separei cada ameaça de Jojo em 3 gavetas. Gava número 1, os poderes que dependem de chegar até Gojo. Soco, projétil, veneno, contato, qualquer coisa que precise viajar pelo espaço. Essa gaveta inteira o infinito engole no café da manhã. É
é a maioria esmagadora do verso. Gaveta número 2, os poderes que não miram no corpo, mas na alma. E aqui já começa a coçar, porque no próprio Jujutsu Kaisen, ataque à alma é uma das pouquíssimas coisas que quase ninguém sabe defender. E a gaveta número 3, os poderes que simplesmente não jogam pelas regras do espaço físico, que não chegam até o Gojo porque eles nunca estiveram de fato viajando lugar nenhum. Essa gaveta é onde o homem mais forte descobre que talvez ele não seja tão imortal assim. Mas calma, a gente não vai começar pelo fim, a gente vai começar exatamente onde o Gojo é mais confortável, onde ele literalmente é um deus. A primeira gaveta, as primeiras 4 partes de Jojo, e eu vou te mostrar uma por uma, porque Vampiro, Parada de Tempo e Bomba Relógio, 3 das ameaças mais icônicas da franquia, morrem todas pelo mesmo motivo ridículo. E quando você entender qual é esse motivo, vai ficar óbvio porque a coisa só desanda lá na frente. Parte 1, Phantom Blood, e o primeiro adversário já é uma lenda. Dio Brando, no auge da brutalidade vampírica. E olha o pacote que esse cara traz: força sobre-humana para arrancar pedaços de prédio, regeneração que zomba de qualquer ferimento e congelamento. Ele toca em você e transforma o seu corpo em estátua de gelo por dentro. Contra qualquer herói da época, isso é sentença de morte. Contra o Gojo, é uma lista de coisas que dependem da mesma palavrinha: encostar. Repara no detalhe: força vampírica precisa que o soco chegue. O congelamento precisa de contato pele a pele. A regeneração absurda dele, ela não serve de nada se ele não consegue causar um arranhão para começo de conversa. O Dio avança, fecha o punho e o punho entra naquela câmera lenta infinita do infinito. Ele vê a mão dele se aproximando do rosto do Gojo, ele sente que tá quase lá e nunca jamais chega. É tartaruga de novo. Ele pode correr a vida inteira e o último centímetro nunca acaba. E aí o Foi esperto levanta a mão, mas o Dio é inteligente, ele não vai bater de frente e armar uma cilada. Verdade, só tem um problema: os 6 olhos. Os 6 olhos não são só uma visão bonita, é uma percepção que lê o fluxo de energia do ambiente inteiro em tempo real com precisão microscópica. Qualquer armadilha que o Dio montasse, o Gojo enxerga antes dela virar perigo. O vampiro não consegue nem ter um plano sem que o Gojo já tenha lido o plano na cara dele. Última cartada do Dio: guerra de desgaste, forçar o Gojo a gastar energia até cansar. Porém, é aí que mora uma piada: os 6 olhos deixam o gasto de energia do Gojo perto de zero. Ele mantém o infinito ligado 24 horas por dia. O Dio se cansa primeiro, sempre. Dio da parte 1, por mais icônico que seja, não tem uma única ferramenta que contorne uma barreira de espaço. Vitória limpa, próximo. Parte 2, e aqui o jogo muda de patamar. Caris, o pilar supremo, depois de vestir a pedra vermelha de Aja e virar o ser supremo. Esse cara é a vida perfeita, adaptação a qualquer ambiente, regeneração descrita como absoluta, controle sobre toda a matéria orgânica. Ele sobreviveu no vácuo do espaço, gente. E é aqui que aparece a primeira pergunta de verdade do vídeo: se o Caris se adapta a qualquer ameaça, ele não se adaptaria ao infinito? Analisando friamente o que a obra mostra, provavelmente não. E o motivo é elegante: a adaptação do Caris é biológica. O corpo dele aprende a metabolizar veneno, a aguentar pressão, a respirar onde não tem ar. Mas o infinito não é veneno, o infinito não é pressão, não é uma condição que o tecido aprende a suportar. O infinito é uma distorção do espaço. Para se adaptar a isso, o corpo do Caris precisaria aprender a existir em 2 lugares ao mesmo tempo: estar onde ele está e estar onde o Gojo está, pulando espaço entre os dois. E não existe uma mutação biológica que resolva a geometria. O músculo não tem como evoluir para driblar a matemática. Mas o Caris trouxe um problema que o Dio não tinha: ele não cansa, não sente dor, não morre de exaustão. E se o Gojo também não cansa, por causa dos 6 olhos, a gente tem pela primeira vez 2 caras com uma pilha infinita. Um impasse eterno? Não, porque o Gojo tem o desempate, o roxo, a junção do azul e do vermelho que cospe uma massa imaginária. E o roxo não machuca, ele apaga, ele deleta a existência da coisa que tá no caminho. E a pergunta de ouro é: a regeneração absoluta do Caris consegue voltar de um ataque que opera no nível de apagar do mapa e não ferir? Tudo indica que não. Você regenera um corpo destruído, você não regenera algo que simplesmente decretou que aquela matéria deixou de existir. Some o vazio ilimitado por cima, fritando a mente perfeita do Caris com informação infinita, e o resultado se mantém. Gojo vence, só que nota esse nome: Caris foi o primeiro que obrigou o homem mais forte a abrir o seu arsenal completo. A briga mais longa até agora. Ele não foi nem de longe o pior, porque na próxima parte chega o stand mais famoso da franquia inteira: o cara que parou o tempo e
ganhou o título de quase invencível. E se tem uma coisa que a internet jura de pé junto que mata o Gojo, é exatamente essa. Spoiler, a internet não leu as regras direito. Parte 3. O Jill tá de volta, agora com o The Word, e com a habilidade que virou lenda do anime inteiro, a parada de tempo. 5 segundos de congelamento do mundo, andando livre enquanto o resto vira estátua, acumulando dano sem ninguém poder reagir, que ele quase encerrou os Crusaders. E é aqui que metade dos comentários do YouTube já parou o vídeo para escrever: acabou, parada de tempo, Gojo morre, é GG, então senta, porque essa é a parte que separa quem leu das regras de quem só repete o que ouviu. Pergunta é essa, e a resposta tá escrita no próprio mangá de Jojo, não é teoria minha. Quando o Jill para o tempo, o que congela são os seres vivos e os objetos em movimento, mas o mangá deixa claro, durante o Zaharudo, a luz ainda viaja, a gravidade ainda funciona, as forças básicas da física continuam de pé, por isso o Jill consegue enxergar com o tempo parado, porque a luz não parou. Agora junta as peças, o infinito não é uma reação do cérebro do Gojo, não é um reflexo, é uma distorção constante do espaço ao redor dele, que tá ligado o tempo todo, parado ou não. E se a luz ainda se move com o tempo congelado, então o espaço ainda existe com o tempo congelado. E se o espaço existe, o infinito ainda tá distorcendo ele. O Jill entra no tempo parado, corre até o Gojo todo confiante e bate de cara na mesma câmera lenta de sempre. O tempo tá parado pro mundo, não tá parado pra física que protege o Gojo. Mas vamos ser justos, vamos dar o benefício da dúvida pro Jill. Imagina que, de algum jeito, a parada de tempo desliga o infinito. Beleza. E aí? E aí o Jill ainda tem outro muro pela frente. 5 segundos é o teto da parada do tempo dele. E o Gojo é hipersônico. A gente tá falando de um cara comparado a quem desvia de meteoro, dezenas de vezes a velocidade do som. Quando o tempo voltar, o Gojo percebe a ameaça e reage antes do Jill juntar dano que preste. E o que ele tomou no intervalo, a energia reversa, cura na hora. O Jill bateria 5 segundos e veria o estrago se desfazer na frente dele. E se ainda resta a dúvida, tem um argumento que encerra tudo. Se o Gojo abriu o domínio primeiro, o vazio ilimitado acabou. O Jill trava com o cérebro torrado de informação infinita. E não importa quantos vampiros de experiência ele tenha, processar o infinito quebra qualquer mente. A parada de tempo é perigosa, mas ela não tem resposta pro pacote completo. Vitória do Gojo, parte 4. E agora o adversário é de um tipo completamente diferente. Yoshikeiji Kira não é o mais forte, ele é o mais sorrateiro, o assassino que só quer uma vida tranquila e que tem um dos kits mais assustadores da franquia. Killer Queen transforma qualquer coisa numa bomba silenciosa. Sear Hit Attack é um tanquezinho indestrutível que caça calor e não pode ser destruído na porrada. E o Beats the Dust, o grande finale, é um loop temporal que mata quem descobre a identidade do Kira e rebobina o tempo. Parece aterrorizante, e é pra gente normal. Contra o Gojo, vamos ver cada peça cair. Killer Queen tem um defeito de fábrica. Pra detonar ela, ela precisa tocar. E você já sabe como essa história termina. A mão da Killer Queen entra na câmera lenta, infinita e nunca encosta. Ah, mas e se ele transformar o chão, o ar e os objetos em volta em bomba? Tudo bem, mas a explosão é física. Onda de pressão, calor, estilhaço. Tudo isso viaja pelo espaço. E tudo que viaja pelo espaço, o infinito desacelera antes de encostar no Gojo. Sheer Hatch Attack? Indestrutível. Sim, mas indestrutível na porrada não é a mesma coisa que sobreviver ao horror, que apaga a existência. E mesmo que fosse imortal, ele nunca chega no Gojo. Indestrutibilidade não vale nada se você fica travado no ar para sempre. Sobra o Bites the Dust, a única peça que na teoria poderia importar. Mas o Bites the Dust exige que alguém descubra a identidade do Kira para ser ativado. E o Gojo não precisa saber quem é o Kira para vencer, ele só precisa achar ele. E com os 6 olhos lendo a energia do mapa inteiro, o Kira é localizado muito antes de conseguir armar qualquer uma das condições dele. Kira é brilhante contra um humano comum, só que o kit dele depende de tocar ou de condições que o Gojo nunca ia se deixar formar. Cai na primeira gaveta junto com todo mundo. Então olha lá, gente, 4 partes, 4 lendas: vampiro, deus da carne, parada de tempo, o assassino perfeito, todos caíram pelo mesmo motivo ridículo. Nenhum deles consegue chegar até o homem mais forte. E é exatamente por isso que eu preciso que você guarde essa sensação de conforto. Esse tá tranquilo, ele ganha sempre, guarda bem, porque na próxima parte chega um vilão que não tenta chegar até o Gojo, ele acelera o universo inteiro. E aí, pela primeira vez nesse vídeo, o relógio começa a jogar contra o homem mais forte, o honrado. Parte 5, Vento Áureo. E o chefe aqui é o Diávolo, com o King Crimson, um poder que confunde qualquer um que tenta raciocinar contra ele. Funciona assim: ele enxerga alguns segundos do futuro, e aí apaga o tempo entre o agora e esse futuro. As consequências acontecem, só que ninguém viu a causa. Não é parar o tempo, é mais
perturbador do que isso. Cortar fora um pedaço da realidade onde a ação aconteceria. Soa imbatível, e contra quase qualquer um contra o Gojo tem um furo conceitual. O King Crimson apaga o tempo, ele não apaga o espaço, e o infinito não é uma reação que acontece no tempo, é uma condição permanente que tá lá, no espaço ao redor do Gojo, antes, duramente e depois de qualquer coisa. Então, mesmo que o diabo apague o intervalo em que o Gojo perceberia o ataque chegando, o ataque ainda precisa atravessar o espaço distorcido para encostar nele, e o infinito já estava lá antes do golpe existir. O diabo pode apagar a percepção do Gojo o quanto ele quiser, o que ele não consegue apagar é a câmera lenta que já está montada no caminho. E tem o troco, os 6 olhos leem o fluxo de energia. Existe um argumento bem sólido de que o Gojo perceberia o Epitato se preparando, não prevendo o futuro, mas sentindo o exato momento em que o diabo lê o futuro. Cria uma janelinha para agir primeiro, soma o vazio ilimitado que fritaria as duas personalidades do diabo de uma vez, dobro de caos para um cérebro só, e o resultado se mantém. Mentalmente exigente pro Gojo? Com certeza. O King Crimson é o poder mais sofisticado que ele enfrentou até aqui, mas o infinito e os 6 olhos juntos respondem ele de um jeito que nenhum outro vilão tinha conseguido quebrar. E agora a gente chega nele, o homem que parou de tentar chegar até o Gojo. Parte 6. Enrico Fushi, o padre que chegou mais perto de virar um deus em Jojo, e que, diferente de todo vilão antes dele, realizou o objetivo final, Made in Heaven. E o Made in Heaven não é um stand de pancadaria, ele faz uma coisa que nenhum dos outros 4 primeiros vilões fez. Ele não ataca o Gojo, ele acelera o tempo do universo inteiro, progressivamente, sem parar, até a realidade colapsar e renascer. E enquanto isso acontece, qualquer ser normal fica para trás. As percepções atrasam, os movimentos ficam lentos demais, o mundo passa por você feito um borrão. Primeiro, o lado bom pro Gojo. O vazio ilimitado cria uma dimensão onde a noção de tempo e espaço é distorcida. O próprio mangá de Jujutsu diz que a percepção de tempo lá dentro é alterada. Então existe um argumento real de que, se o Gojo abrir o domínio cedo, antes do push juntar a aceleração, ele tranca o padre num espaço onde o tempo já não funciona num jeito normal, encerra rápido e vence. Mas aqui aparece um problema que nenhum vilão antes tinha trazido. O Gojo não mantém o domínio para sempre. Existe um custo depois de usar um vazio ilimitado, uma janela onde a técnica dele fica comprometida, e o Made in Heaven não é um ataque único que você defende pronto, é uma aceleração contínua que só aumenta segundo após segundo, e enquanto o Gojo estiver fora do domínio, naquela janela de respiro, o push está acelerando o tempo em volta dele. E presta atenção no detalhe que muda tudo: a energia reversa cura ferimento, envelhecimento acelerado, desgaste temporal, universo passando rápido demais. Isso não é ferimento, isso é um corte para costurar. A reversão nunca foi mostrada, revertendo a passagem do próprio tempo. E tem a corrida final. Conforme o Made in Heaven acelera, o pulse fica cada vez mais rápido em relação ao mundo. O Gojo já é hipersônico, sim, mas a aceleração do pulse não tem um teto, ela cresce até ultrapassar qualquer coisa física. A pergunta deixa de ser quem bate mais forte e vira quem acelera mais. E o tempo, pela primeira vez nesse vídeo inteiro, joga a favor do vilão. E é por isso que o Pulse é o primeiro nome real dessa lista. A primeira ameaça que o infinito sozinho não resolve. É uma briga onde o timing é tudo. Se o Gojo abre o domínio cedo e encerra rápido, ele vence. Se o Pulse ganha tempo para empilhar a aceleração o suficiente, o resultado vira. É o confronto mais incerto até agora. E eu não vou fingir que tenho 100% de certeza, porque a obra não dá. E ainda tem a pergunta que arrepia. Lá no clímax, o Made in Heaven atinge velocidade infinita. Se o Pulse chega nesse ponto, a aceleração infinita atravessaria o infinito? Guarda essa pergunta, porque ela é o aperitivo do que vem agora. Porque até aqui, na pior das hipóteses, o Gojo tem um empate incerto. A partir do próximo bloco, a gente entra na gaveta 3, os poderes que não jogam pelas regras do espaço. E é ali que, pela primeira vez, alguém vai fazer o que nem o Sukuna fez no limpo: acertar um golpe garantido no honrado. Parte 7, Steel Ball Run. E aqui, pela primeira vez no vídeo, eu não vou te entregar um carimbo verde fácil, porque aqui mora a primeira chave. Johnny Joestar, fisicamente é o adversário mais fraco da lista, um paraplégico, e talvez o nome mais perigoso que o Gojo vai encontrar no verso inteiro. Senta que eu explico esse paradoxo. O stand dele, o Tusk, tira unhas que carregam rotação infinita, e o Act 4, a forma final, foi literalmente construída para superar barreiras absolutas. Na obra, ele enfrentou o Love Train, uma parede que, em teoria, ninguém atravessava, e o Act 4 furou. Por quê? Porque a unha carrega uma quantidade infinita de energia na rotação, e ela não viaja como um projétil comum, ela anda pela realidade ignorando o que tiver no caminho. Tá vendo a conexão? O infinito é exatamente o tipo de barreira espacial que a rotação foi feita para atravessar. A unha
Unha não tenta chegar no Gojo viajando pelo espaço, e é por isso que o infinito simplesmente não registra ela como ameaça para desacelerar. E aqui o detalhe que gela: se a Unha acerta, não tem volta, ela não para, o alvo se desintegra girando para sempre, célula por célula, mesmo que mude de dimensão. Então tudo desaba numa pergunta só: quem age primeiro? Porque o Act 4 não sai de graça, ele exige condições e uma fonte de rotação, um preparo, não é apertar um gatilho. E o Gojo é hipersônico, com 6 olhos lendo o ambiente em câmera lenta perceptiva. Se o Gojo age primeiro, domínio ou roxo, o Johnny é incapacitado antes do tiro, vantagem real do Gojo no quesito velocidade. Mas se o Johnny consegue disparar antes, a rotação atravessa o infinito, acerta e o homem honrado morre girando. Não tem energia reversa que resolva, não tem domínio depois do tiro. E tem uma pegadinha cruel: a rotação dourada não existe no universo de Jujutsu. Os 6 olhos podem ver algo diferente acontecendo sem catalogar o que é. E essa hesitação de meio segundo é exatamente a janela que o John precisa. A balança pende pro Gojo pela velocidade, mas é a primeira vez que existe uma margem real de derrota. Não é se ele pode perder, é quão rápido ele reage. E se o Johnny já era assustador, a segunda chave ignora até a discussão de velocidade. Parte 8. Jojo Leon Josuke. As bolhas normais dele, físicas, o infinito desacelera sem problema. Só que o Golben é outra categoria de pesadelo. São bolhas feitas de fio, girando tão rápido que elas deixam de existir no plano físico. Elas atravessam parede, operam fora das regras normais do universo. Derrotaram um poder que tornava qualquer aproximação lenta e acidental. Ou seja, derrotaram algo que funciona parecidíssimo com o infinito. E aqui o argumento fica brutal: o infinito desacelera o que viaja pelo espaço. Só que como você desacelera uma coisa que não tá no espaço? O Golben não viaja, ele simplesmente já não pertence ao plano físico. O infinito não tem o que filtrar. Pior, as bolhas são invisíveis, não emitem energia detectável do jeito convencional. Se o poder que elas derrotaram não consigo detectar, os 6 olhos provavelmente também não pegam o primeiro tiro. E isso, meu amigo, é significativo, porque é o primeiro golpe da lista inteira que acerta o Gojo com 100% de certeza. Não é talvez, não é e se. O primeiro tiro passa. Agora, passar não é matar. No instante em que o Gojo sente que tomou dano, ele para de analisar e parte para ação. Vazio ilimitado ou roxo no talo, numa velocidade que o Gap não acompanha. A pergunta que decide a luta vira: o Gap consegue um segundo tiro antes dessa resposta? E ninguém tem essa resposta com certeza, nem a obra. A terceira chave não fura o espaço, ela faz pior, ela ignora ele por completo e ataca a alma. 2 nomes aqui. Primeiro, o impasse mais elegante do vídeo: Gold Experience Riken. Ele reverte qualquer ação a estaca 0. O Gojo tenta o azul? Zerado. O vermelho? Zerado. O roxo? Zerado também. Mas presta atenção, o Ger zera as ações do Gojo, ele não toca no Gojo. E o Gojo, por causa do infinito, também não toca no Ger. Nenhum dos dois consegue ferir o outro. O resultado é um empate permanente, a não ser por uma pergunta que ninguém respondeu na obra: o vazio ilimitado é uma ação que o Ger pode reverter? Ou é um estado do ambiente, uma condição contínua, mais parecida com uma lei do universo do que com um golpe? Porque o Ger nunca foi mostrado revertendo um estado, só ações pontuais. Se o vazio for um estado, ele escapa da reversão, e o Gojo ganha. Se for uma ação, travam para sempre. É a fronteira mais fina do vídeo. E o segundo nome fecha o caso da alma com chave de ouro: Chariot Requiem. Ele troca as almas dos corpos e, com o tempo, transforma você em algo que nem é mais humano. E o detalhe que importa: ataque de alma. No próprio Jujutsu Kaisen, é uma das pouquíssimas coisas que quase ninguém sabe defender. Só o Yuji e o Sukuna. O infinito protege o corpo, ele não foi feito para blindar a alma. Então olha o que a gente desenhou: 3 chaves, a rotação que fura o espaço, a bolha que não existe no espaço e o ataque que ignora o corpo e vai direto na alma. As 3 coisas que Jojo tem de nascença e que o Gojo, com todo o arsenal dele, não tem resposta limpa para nenhuma. Agora só falta uma coisa: juntar tudo e responder de uma vez por todas a pergunta do título: até onde exatamente o honrado chega em Jojo? E a resposta não é ele ganha, não é ele perde, é precisa. O Satoru entra em Jojo e é, sem exagero nenhum, quase um deus. Na parte 1 até a parte 5, ele não enfrenta um único vilão que tenha resposta para ele. O Jill, Cars, a parada do tempo do Jill, o Kira, o King Crimson, o Diávolo, todos caem. E caem pelo motivo mais simples e mais humilhante possível: nenhum deles consegue chegar até ele. O infinito transforma metade da galeria dos vilões mais famosos dos animes numa fila de gente correndo atrás de uma tartaruga que nunca alcança. Só que o Jojo, por uma ironia quase cruel do destino, foi um universo construído com exatamente as 3 fechaduras que destrancam o homem mais forte. E aqui tá o veredito peça por peça. O Pussy, com o Made in Heaven, é a primeira parede de verdade. Não porque
porque bate forte, mas porque acelera o universo e faz o tempo jogar contra o Gojo. É um empate incerto, decidido no timing do domínio. O Gold Expanse Requiem é um impasse eterno, nenhum dos dois toca no outro. Ficam ali trancados até a pergunta sobre o vazio ilimitado respondida, e a obra nunca respondeu. E aí vem os que realmente abrem a ferida. O Tusk Act 4, com a rotação que fura a barreira espacial, onde tudo depende de quem saca primeiro. O Go Beyond do Gap, com a bolha que não existe no plano físico e crava o primeiro dano garantido no Gojo do vídeo inteiro. E o Chariot Requiem, que ignora o corpo e vai direto na alma. O ponto cego que nem mesmo o infinito foi feito para cobrir. Então o teto do Gojo em Jojo não é uma questão de força. Ele soletraria a maioria esmagadora do universo sorrindo. O teto dele tem nome e sobrenome. É a rotação infinita. É a bolha extradimensional. É o ataque de alma. As três únicas coisas que Jojo carrega de nascença. E que o homem mais forte, com todo o arsenal dele, não resolve no limpo. Ele é o mais forte. Só que Jojo nunca premiou o mais forte. Jojo premiou o mais estranho. E essa talvez seja a única arena onde ser o número 1 simplesmente não basta. E se você chegou até aqui, você não é um espectador que repete o que ouviu. Tu é um cara que quer entender o porquê. Então deixa eu te fazer uma proposta. Porque esse princípio que a gente acabou de provar, o de que o personagem mais forte nem sempre é o que vence e que tudo depende das regras do universo invadido, ele não para no Gojo. Tem um confronto que aplica essa mesma lógica de um jeito ainda mais brutal. Se essa análise fria fez sentido pra ti, se inscreve no canal, porque é exatamente esse tipo de desconstrução, sem hype, sem favoritismo, que eu faço aqui toda semana. Deixa o like se tu gostou da nossa conclusão, ou comenta destruindo ela se você achou um furo. Eu leio e respondo os melhores argumentos. E se você quer ver essa mesma lógica de o forte invadindo o verso errado, levada ao extremo, a gente tem um vídeo muito legal no canal, até onde o Metro Man chega em Invencível realisticamente. A premissa é parecida, o resultado vai te surpreender ainda mais. Clica nele agora.